E como melhorar os meus testes, né? Então, se você, por exemplo, hoje já existe uma metodologia dentro da sua empresa, você já utiliza de alguma forma teste ou não utiliza nenhuma metodologia, mas simplesmente testa por testar, aqui vão algumas dicas para você melhorar os seus testes. Escolha uma metodologia de teste adequada e integrada ao processo de desenvolvimento. Ok? Então, é importante ter uma metodologia integrada ao processo de desenvolvimento que você está utilizando. Estruturar uma organização orientada para testes com pessoal capacitado. Fazer com que realmente o teste ele tenha voz dentro do processo de desenvolvimento, com pessoas capacitadas. Não é pegar qualquer pessoa e colocar para realizar teste. Por quê? Porque com isso, além de você fazer com que o seu produto saia com mais qualidade, o teste ganha importância e com isso a sua organização também consegue ser vista de outra maneira pelo mercado, porque você tem uma área de teste com pessoas capacitadas, orientadas realmente para teste, os seus produtos são orientados para teste, ok? Utilizar um ambiente de teste adequado, utilizar ferramentas de automação de teste, isso é importante também, quando você precisa realizar diversos testes de regressão. Se você tem várias versões que estão sendo colocadas em produção, ou você gerado várias versões, você tem que realizar teste regressivo, é importante que você busque uma ferramenta de automação. Utilizar regras de medição do projeto de teste. Tente desenhar algumas regras, algumas métricas, para que você possa estar medindo o que já foi feito, o que falta fazer. Utilizar mecanismos de aferição do nível de maturidade do processo de teste, visando conseguir melhorias contínuas. Tente definir que não seja TMM, mas crie alguma forma de você medir o nível de maturidade do seu processo de teste. Onde é que você está? Pode-se utilizar o TMM como base, mas é importante ter uma forma de medir esse nível de maturidade. E usar técnicas de gerência de projeto também para que você possa estar gerenciando melhor os seus projetos, tá? E como é que eu faço para distribuir? Isso é uma dúvida que sempre surge, né? Eu tenho um projeto e eu não sei quanto tempo de teste que eu tenho que eu posso utilizar. Então aqui eu tenho aqui um exemplo, né? Geralmente o pessoal de requisitos e de análise de projeto não vai gostar muito disso, porque eu coloquei aqui o teste com 28%, tá? 28% do que? Do tempo total do projeto. Então, se você tem 100 horas de projeto, então 22 horas de requisito, 16 de análise de projeto, construção 34 horas e 28 horas de teste para o seu projeto inteiro. No Brasil, na verdade, normalmente nos projetos a gente utiliza de 12 a 15% do tempo para realizar os testes, tá? 28% vamos colocar aí que seria o projeto com risco grande, né? Ou seja, se aquele projeto, a qualidade representa um grande risco para a sua organização, utilize 28%, é uma margem boa. Agora, de projetos normais, que são projetos importantes, mas que não vai acontecer nenhuma catástrofe se houver uma falha, de 12 a 15% do tempo é importante para teste de software, tá? Então, isso aqui foi uma dica que eu coloquei para que você possa estar conseguindo também mensurar o tempo de teste dentro de um projeto de desenvolvimento de software. E dentro desses 12 a 15% ou 28%, como é que você distribui as atividades? Então, eu tenho, esse aqui é um exemplo também, é uma sugestão. Você pode utilizar 10% desse tempo, ou seja, eu tenho aqui 28 horas para poder trabalhar com teste. Então, das 28 horas, 10% dos 28 horas você utiliza para fazer a preparação do teste, tá? Então, fazer o plano, fazer todo o preparatório, definir, criar as estratégias, firmar parceria com a área de desenvolvimento, criar um bom plano de teste. Esse plano de teste tem que ser aprovado pelas as áreas envolvidas do projeto, quais são os tipos de testes que serão realizados, qual é a fase que serão realizados os testes. Então, aqui você tem 10% de preparação. Especificação, que seria a parte de
criação dos seus casos de teste, onde estariam trabalhando aí os analistas de teste. Aqui na fase de preparação, o designer de teste estaria também preparando todo o ambiente para poder estar trabalhando, tá? E a parte de especificação realmente é a parte dos casos de teste, a definição dos casos de teste. Então, 40% do tempo total de teste você utiliza para especificação. A parte de execução dos testes é 45%. Por quê? Porque você tem realmente que fazer um trabalho minucioso. Às vezes, a parte de especificação pode falhar na criação de um caso de teste. Na execução, se identifica alguns casos de teste que não foram previstos, então se faz os determinados ajustes. E 5% para fazer a entrega do projeto, que é o quê? É o fechamento da build, daquela determinada versão que vai para poder entrar em homologação ou em produção, fechamento dos relatórios, fechamento das métricas. Então, você tem 5% do tempo total para fazer a entrega do projeto. E aqui nós temos um modelo que é chamado modelo 3P, 3E, onde você tem as atividades definidas em planejamento, execução e avaliação. O que estaria dentro da parte de planejamento? Que são os procedimentos iniciais, né? Traçado um esboço do processo de teste, apresentando as condições para executar o processo e assinando um acordo de serviço. Então, aqui você tem procedimentos iniciais, que é a definição do acordo de serviço e com os níveis que você tem que definir junto ao seu cliente. Planejamento, definições dos procedimentos e planos, estratégias e objetivos que devem ser seguidos em cada fase de teste. Você tem a preparação, que é a preparação e suporte aos processos, ambientes, ferramentas de teste. Foi tudo aquilo que eu já falei. A execução, ok? Você tem a parte de especificação, a definição dos roteiros, casos de teste, execução, que seria a execução dos testes, progressivo e regressivo, e registro dos resultados. Você tem depois a entrega, que é a conclusão e análise do projeto de teste. Avaliação das ocorrências, visando a melhoria do processo. É exatamente o que eu falei aqui atrás, ok? Com a distribuição dos tempos, sendo que aqui é chamado de 3P porque procedimentos iniciais, planejamento e preparação, e 3E, especificação, execução e a entrega. Então é isso aí, pessoal. Essa parte realmente foi uma parte geral para que você tenha uma visão de ambientes e de metodologias de desenvolvimento e teste de software. Eu espero que você tenha adquirido alguns conhecimentos para podermos passarmos agora para outra parte do treinamento.